Meu filho me arrastou para a festa de gala para impressionar o novo chefe. Fica lá no fundo, seu vestido é vergonhoso, ele sibilou no meu ouvido enquanto entrávamos no salão. Quando seu chefe chegou, ele ignorou o aperto de mão do meu filho. Ele veio direto até mim, pegou minha mão e sussurrou com lágrimas nos olhos. Eu estou procurando por você há 30 anos. Eu ainda te amo. Meu filho derrubou o copo. Fico feliz que você esteja aqui. Acompanhe minha história até o final e comente a cidade de onde você está assistindo para eu ver até onde minha história chegou. O ferro de passar chiava sobre a camisa social do meu filho quando o celular tocou. Eram 8 horas da manhã de uma terça-feira de 2024. Eu estava no meu quartinho, que um dia foi depósito, depois área de serviço, e agora era o único espaço que me pertencia naquela casa de 280 metros quadrados. 8 metros quadrados. Uma cama de solteiro encostada na parede, um guarda-roupa estreito que rangia, uma mesinha com a foto do Paulo, meu marido, que Deus o tenha, morto em 2016, e o tanque de lavar roupa que eu ainda usava porque a Letícia não gostava que eu mexesse na máquina nova dela. Não tinha janela de verdade, só uma basculante pequena que dava para o muro do vizinho. Olhei para o visor. Bruno. Oi, filho. Mãe, você vai comigo na festa da empresa sexta-feira? Não foi uma pergunta. Com Bruno, nunca era. Em 8 anos morando na casa dele, eu nunca tinha sido convidada para nada, nem para a festa de Natal da empresa, nem para os jantares com os colegas. A gala de boas-vindas do novo CEO, sexta-feira, no Fasano. Bruno, eu não tenho roupa para esse tipo de... Eu sei que você não tem. A impaciência na voz dele era como uma faca. Por isso estou te avisando com antecedência. Compra alguma coisa, nada chamativo. Filho, por que você quer que eu vá? Porque o novo CEO valoriza a família tradicional. Ele fez um discurso inteiro sobre isso. Eu preciso mostrar que tenho uma família completa. Família completa. Era assim que ele me via. Não como mãe, como um item de checklist. É só você ficar num canto, ele continuou. Não fala com ninguém, não circula. Consegue fazer isso? Eu olhei para as minhas mãos. Mãos de 52 anos. Mãos que já seguraram giz, caneta vermelha, livros de literatura. Mãos que corrigiram milhares de redações. Mãos que um dia foram seguradas com amor por um homem que me olhava como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Agora eram mãos calejadas de lavar louça, esfregar chão, passar roupa. Tá bom, filho, eu vou. Ele desligou sem dizer obrigado. Naquela noite, eu estava terminando de servir o jantar quando Bruno chegou. A casa cheirava a frango assado com batatas. Passei a tarde inteira na cozinha. Letícia não ia agradecer, mas ficou perfeito. Bruno entrou tirando a gravata. Letícia já estava sentada à mesa, mexendo no celular. Eu estava colocando a travessa na mesa quando Bruno jogou 3 notas de R$ 100 na toalha bordada. Compra um vestido decente, nada de brechó dessa vez. R$ 300. Era mais do que a mesada mensal que ele me dava. R$ 800 por mês para todas as minhas necessidades. A minha aposentadoria caía numa conta que ele administrava. Eu nunca via a cor daquele dinheiro. Letícia ergueu os olhos do celular. Sogra, tenta algo que disfarce. Você sabe. Ela fez um gesto vago apontando para o meu corpo inteiro. A idade. Algo com mangas. Braço de idosa é muito... flácido. Eu apertei a travessa com força. O calor queimava minhas mãos, mas eu não soltei. Bruno já estava comendo. Ele não tinha esperado eu me sentar. Aliás, eu não sentava mais à mesa com eles. Eu servia e comia na cozinha depois. Às sobras. De pé. A senhora pode ir, Letícia disse. A gente se serve se precisar de mais alguma coisa. Eu peguei as R$ 300 e fui para a cozinha. Enquanto lavava a louça, uma memória me invadiu sem pedir licença. Eu tinha 22 anos. Estava numa lanchonete perto da USP, morrendo de fome, mas fingindo que não porque não tinha dinheiro. E um homem sentou na minha frente e disse: Eu não perguntei se você pode pagar. Perguntei se você está com fome. Henrique. Fazia 30 anos que eu não me permitia pensar naquele nome. Mas ali, na cozinha do meu filho, com R$ 300 amassados na mão molhada de detergente, eu pensei. E senti o peso de tudo que tinha perdido. Na quarta-feira, eu tive a tarde livre.
Peguei o ônibus para o centro. O dinheiro estava no sutiã e eu tinha um nó no estômago. Não comprava roupa nova para mim há mais de 2 anos. A rua José Paulino estava lotada. Entrei numa loja de departamento. Uma vendedora me olhou de cima a baixo, a blusa desbotada, a calça que eu tinha há 7 anos, e decidiu que eu não valia o esforço. Entrei em outra loja. Posso ajudar, senhora? Eu estou procurando um vestido para uma festa. Algo até R$ 300. O sorriso dela murchou. 300? Aqui nossos vestidos de festa começam em 800. Foi quando eu vi a plaquinha numa travessa estreita. Brechó da Dona Márcia. Roupas de qualidade. Preços justos. Bruno tinha dito nada de brechó. Mas Bruno também tinha me dado R$ 300 para comprar um vestido de gala. O brechó era pequeno, cheio de araras com roupas de todos os tipos. Uma senhora de uns 70 anos apareceu. Posso ajudar? Eu estou procurando um vestido para uma festa, mas eu só tenho R$ 300. Ela não fez cara feia. Vem comigo, eu tenho algumas peças que chegaram semana passada. E ali, entre vestidos floridos, eu vi azul marinho, tecido de boa qualidade, mangas 3/4, comprimento até abaixo do joelho, discreto, elegante, atemporal. A etiqueta original era de R$ 1.200. Eu estou vendendo por 89. No provador, eu vesti o vestido, e por um momento não me reconheci. A mulher no espelho era uma mulher. Uma mulher que um dia foi bonita, que um dia foi amada. Minha mão foi até o medalhão de prata que eu usava escondido sob a blusa. O medalhão que guardava uma foto minúscula, desbotada, de um tempo em que eu era feliz. Você é a mulher mais linda que eu já vi. A voz de Henrique ecoou na minha memória. Paguei os R$ 89, sobraram 211. Guardei. Saí do brechó com uma sensação estranha no peito, algo que eu não conseguia identificar. Esperança. Uma fagulha minúscula, quase morta, mas ainda ali. Sexta-feira chegou. Às 6h30, eu já estava pronta. O vestido azul marinho. Os sapatos menos gastos que eu tinha. O medalhão de prata escondido sob o tecido. Quando saí do quartinho, Bruno e Letícia estavam na sala. Ele usava um smoking alugado, R$ 800. Ela usava um vestido vermelho de 3.500, parcelado em 10 vezes. O rosto de Bruno se fechou. É isso que você vai usar? Quanto custou? R$ 89. Ele fechou os olhos. Meu Deus! Letícia veio até mim. Gente, não tem solução. Ela vai assim mesmo. Pelo menos não é chamativo. Vó! A voz de Pedrinho veio das escadas. Ele desceu correndo de pijama de dinossauro. Vó, você tá bonita! Meu coração se apertou. Pedrinho era o único naquela casa que me olhava com amor. Obrigada, meu amor. Pedrinho, volta pro quarto, Bruno disse. O menino subiu devagar, olhando para trás. Eu acenei até ele desaparecer. No carro, eu fui no banco de trás. Como sempre. Eles conversavam como se eu não estivesse ali. Se ele perguntar da sua mãe, Letícia perguntou. Eu digo que ela é viúva e mora comigo, que eu cuido dela, faz bem para a imagem. Que ele cuida de mim. Eu quase ri. O Hotel Fasano era tudo o que eu imaginava. Tapete vermelho, manobristas de uniforme, mulheres descendo de carros usando vestidos que brilhavam. E eu ali, com meu vestido de brechó. Bruno me guiou até um canto do salão, perto de um arranjo de flores, ao lado da saída de serviço. Fica aqui, não circula. Ele saiu com Letícia pendurada no braço, e eu fiquei ali, sozinha, invisível. Peguei uma taça de água de um garçom e observei o salão. Uma mulher se aproximou, loira, vestido prateado. Ah, você é do serviço? Pode pegar mais champanhe para mim? Meu rosto esquentou. Eu não trabalho aqui. Ela me olhou de cima a baixo e foi embora sem pedir desculpas. Minutos depois, um homem de meia idade esbarrou em mim enquanto passava. Nem olhou para trás. Sua esposa riu baixinho. Cuidado, querido, você quase derrubou a copeira. É assim que eu pareço? Uma serviçal? Essas mãos já seguraram livros de Machado de Assis. Corrigiram milhares de redações. Formaram gerações de alunos. Mas ali, naquele salão, eu era invisível. Pior, eu era o que eles achavam que podia pisar. Um barulho de copos em brinde cortou meus pensamentos.
Murmúrios começaram a se espalhar. Pessoas se reposicionavam. Alguém importante estava chegando. A energia do salão mudou. Bruno praticamente correu para se posicionar perto da entrada. Fragmentos de conversa chegavam até mim. Dizem que ele é bilionário. Começou do zero, foi deserdado pela família. Nunca casou de verdade. O salão ficou quase silencioso. E então ele entrou. Um homem alto, cabelos grisalhos nas têmporas, porte elegante, terno impecável. Ele caminhava com a confiança de quem não precisa provar nada. Meu coração disparou. Eu não sabia por quê. Não conseguia ver o rosto dele direito daquela distância. Mas alguma coisa naquele jeito de andar, na inclinação da cabeça, era familiar. Bruno se aproximou com seu melhor sorriso. Estendeu a mão. O homem ignorou. Nem olhou para Bruno. Seus olhos continuavam vasculhando o salão, procurando alguma coisa, ou alguém. O homem virou ligeiramente. A luz pegou seu rosto. E o mundo parou. Eu conhecia aquele rosto. Conhecia aqueles olhos escuros e intensos. Conhecia aquele queixo anguloso. Eu tinha sonhado com aquele rosto durante 30 anos. Henrique Valverde, meu Henrique. A taça de água tremeu na minha mão. A água respingou no vestido, no chão. Não pode ser. Mas era. 30 anos mais velho, cabelos grisalhos, rugas de expressão. Mas era ele. Ele estava ouvindo Bruno falar, mas não prestava atenção. Seus olhos continuavam percorrendo o salão. E então pararam. Pararam em mim. E eu vi o momento exato em que ele me reconheceu. Henrique empalideceu. Visivelmente. Bruno parou de falar no meio da frase. Senhor Valverde, o senhor está bem? Mas Henrique não respondeu. Ele não olhava mais para Bruno. Ele olhava para mim. Só para mim. Como se ninguém mais existisse naquele salão. E então, sem dizer uma palavra para ninguém, Henrique começou a caminhar. Diretamente na minha direção. As pessoas abriam caminho. Elas não sabiam por quê, mas algo na determinação dele fez todos se afastarem. Murmúrios viraram exclamações. Vi esposas cutucando maridos. Vi celulares sendo levantados. Todo mundo queria saber quem era a mulher de vestido simples que tinha parado o CEO no meio do salão. Quem é aquela? Ele conhece ela? Meu Deus, olha a cara do Bruno. Cada passo dele era um ano a menos entre nós. Por trás dele, eu vi Bruno, paralisado, a boca aberta. Ele tinha entendido. O CEO estava atravessando um salão lotado para encontrar a mãe que ele tinha escondido num canto. Henrique parou na minha frente. A distância entre nós era de um passo. O mesmo passo que tinha nos separado há 30 anos. Nenhum dos dois falou. Nós só nos olhamos. 30 anos de ausência. 30 anos de perguntas sem resposta. E então Henrique falou. Carmen. Só meu nome. Mas a maneira como ele falou, rouca de emoção, fez as lágrimas caírem. Henrique. Era a primeira vez em 30 anos que eu falava o nome dele em voz alta. Henrique estendeu a mão. Devagar. Como se eu fosse algo precioso que poderia se quebrar. Ele tirou a taça dos meus dedos e a colocou na mesa ao lado. Então segurou minhas 2 mãos nas dele. As mãos dele eram quentes. Maiores do que eu lembrava. Mãos de um homem de 54 anos. Mas ainda assim as mesmas mãos. E então o medalhão escapou de dentro do vestido. A corrente de prata balançou entre nós. O medalhão abriu com o movimento. Henrique olhou para baixo. Viu a foto minúscula, desbotada. Nós dois, 30 anos atrás. Você guardou, ele sussurrou. A voz dele quebrou. Esse tempo todo você guardou. Eu nunca consegui jogar fora. Ele segurou o medalhão com dedos tremendo. As lágrimas escorriam pelo rosto dele agora. Eu procurei por você durante 30 anos. A voz dele era baixa, só para mim. Eu nunca desisti. Contratei detetives. Segui pistas falsas. Eu acordava todos os dias me perguntando onde você estava. Um soluço escapou da minha garganta. Eu ainda te amo, Carmen. Nunca deixei de te amar. Mãe! A voz de Bruno cortou o salão como uma faca. Ele vinha marchando em nossa direção. O rosto vermelho. A taça de champanhe abandonada numa mesa. Mãe, nós precisamos ir. Agora. Henrique se virou devagar. O olhar dele era gelo.
Ela não vai a lugar nenhum. Com todo respeito, Sr. Valverde, isso é um assunto de família. Carmen é minha família, mais do que você jamais vai saber. Bruno agarrou meu braço, com força. Os dedos dele cravaram na minha pele. Mãe, vem comigo. Me solta, Bruno. Eu disse agora. E então Henrique deu um passo à frente. Tire a mão dela. A voz dele era baixa, controlada, mas todo mundo no salão ouviu. O silêncio era absoluto. 200 pessoas assistiam. Bruno hesitou, olhou ao redor, viu os celulares gravando, viu seu futuro profissional desmoronando em tempo real. Ele me soltou, mas o estrago estava feito. As marcas vermelhas no meu braço eram visíveis, e Henrique tinha visto tudo. Eu vou lembrar disso, Henrique disse para Bruno. Não era uma ameaça, era uma promessa. Ele se virou para mim. A voz ficou gentil de novo. Você não precisa explicar nada agora, mas eu preciso conversar com você, em particular, amanhã. Ele tirou um cartão do bolso do terno. Meu número pessoal, por favor, me liga. Promete? Eu peguei o cartão. Minhas mãos tremiam. Eu prometo. Henrique sorriu. O primeiro sorriso desde que tinha me visto. O mesmo sorriso de 30 anos atrás. Então ele levou minha mão aos lábios e beijou meus dedos. Bem devagar. Para todo mundo ver. Eu esperei 30 anos. Posso esperar mais um pouco. Ele voltou para o centro do salão, mas olhou para trás uma vez, e os olhos dele ainda brilhavam. Bruno ficou parado, humilhado, o rosto em chamas. A esposa dele olhava para o chão. Ninguém se aproximava dele. O CEO tinha acabado de defender publicamente a mãe que ele escondia num canto. A carreira de Bruno tinha acabado naquela festa. Ele só não sabia ainda. Vem comigo, agora. Bruno agarrou meu braço de novo, desta vez do lado que Henrique não podia ver, e me puxou em direção ao corredor dos banheiros. Ele me empurrou para um corredor vazio. O que diabos foi isso? A raiva dele era demais, desproporcional, e algo nos olhos dele me fez duvidar. Bruno, 30 anos? O bilionário que comanda minha empresa está apaixonado pela minha mãe e você nunca mencionou? Eu não sabia que ele era. Não sabia? Bruno riu amargo, mas o riso era forçado, nervoso demais. Você não sabia que seu ex-namorado era Henrique Valverde, o cara que é capa de revista? Ele não era assim quando eu conheci, era só um estudante. Bruno se aproximou, o rosto vermelho, mas eu percebi, ele não estava surpreso de verdade, estava com medo, o medo de quem esconde alguma coisa. Escuta bem, você não vai ligar para ele, vai jogar esse cartão fora, vai fingir que hoje não aconteceu. Bruno, você vai fazer o que eu mandei ou vai ver o que acontece. Ele apertou meu braço. Eu gemi de dor. Eu não vou perder tudo por causa de um namorico de faculdade. Letícia apareceu. Bruno, vamos embora. Você conversa com ela em casa. Ele me soltou. Nós vamos embora. Você vai ficar calada o caminho inteiro. Saiu. Letícia foi atrás. Eu fiquei encostada na parede, tremendo. Meu braço latejava. Ia ficar roxo. Olhei para o cartão de Henrique. Eu deveria jogar fora, mas guardei no sutiã. Quando chegamos em casa, Bruno foi direto para o quarto sem dizer uma palavra. Eu fui para o meu quartinho. Fechei a porta. Tranquei. O cartão de Henrique ainda estava no meu sutiã. Eu tirei e segurei com as duas mãos. Henrique Augusto Valverde. Fui até o fundo do guarda-roupa. Tirei a caixa de sapato velha que eu guardava escondida desde que tinha me mudado para cá. Lá estava. Tudo que eu tinha guardado por 30 anos. O anel de esmeralda, o anel que Henrique tinha me dado quando me pediu em casamento, o anel da bisavó dele, eu nunca tinha devolvido. Junto com o anel tinha uma foto, nós dois na formatura dele. Eu estava sorrindo, olhando para ele. Ele estava olhando para mim. Amor em cada pixel. E as cartas. As cartas que ele mandou depois que eu fui embora. Dezenas de cartas. Eu nunca tinha aberto nenhuma. Eu deslizei o anel no dedo. Ainda servia. Como se tivesse sido feito para mim. Eu tinha passado 30 anos achando que tinha feito a escolha certa, que tinha protegido ele. Mas e se eu estava errada? E se eu tinha desperdiçado minha vida por causa de uma ameaça de uma mulher que morreu há 10 anos? Henrique disse que ainda me ama. Eu sussurrei.
depois de tudo. Eu não sabia o que ia fazer, mas pela primeira vez em 30 anos, eu estava pensando no futuro, em vez de só me lamentar pelo passado. Eu mal dormi naquela noite, mas pela primeira vez em anos foi porque eu estava pensando no futuro. Para vocês entenderem o que aconteceu naquela festa, para vocês entenderem por que eu fui embora há 30 anos, eu preciso voltar no tempo. Preciso contar a história do amor que eu perdi. Ou melhor, do amor que eu joguei fora. Era 1994, semana de provas finais. A Biblioteca Central da USP estava lotada. Eram 11 horas da noite e eu ocupava 3 cadeiras, uma para sentar, 2 para espalhar meus livros de literatura brasileira. Eu tinha 22 anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo frouxo, olheiras profundas, roupas simples e gastas. Eu tinha 3 mudas para a semana inteira. Na minha frente, uma pilha de copos de café. O café mais barato que existia. A prova de literatura brasileira 2 era na manhã seguinte. Valia 40% da nota. Eu precisava tirar pelo menos 8 para manter a bolsa. A bolsa era tudo. Auxílio moradia, alimentação, transporte. Sem ela, eu voltava para Osasco. Eu trabalhava em 3 empregos, dormia 4 horas por noite, mandava metade de tudo que ganhava para ajudar meus pais. Você parece que precisa de comida de verdade. A voz veio de algum lugar acima da minha cabeça. Um homem estava parado na frente da minha mesa. 24, 25 anos. Alto, bem vestido de um jeito obviamente caro. Olhos escuros e intensos. A cantina fecha em 20 minutos, mas eu conheço uma lanchonete 24 horas que tem a melhor torta de maçã da cidade. Eu preciso estudar, não de torta. Ele sorriu. Não era o sorriso debochado dos garotos ricos. Era genuíno, quase tímido. Você está há quanto tempo aqui? Eu não sei por que respondi com honestidade. Desde as 7 da manhã. 16 horas estudando. Quando foi a última vez que você comeu? Eu não respondi. Meu silêncio foi resposta suficiente. Vem, eu pago. Você não precisa me dever nada. Eu não aceito caridade. Não é caridade, é um investimento. Você está estudando o quê? Literatura brasileira. Então você vai ser professora? Quero dar aula para crianças pobres, crianças como eu fui. Algo mudou no rosto dele. Os olhos ficaram mais suaves. Então o Brasil precisa que você passe nessa prova. Por favor, deixa eu ajudar. Eu olhei para ele, para os olhos que não tinham malícia. Tá bom, uma torta. Só uma torta. O sorriso dele iluminou o rosto inteiro. Qual é o seu nome? Henrique. Henrique Valverde. Carmen. Carmen Lúcia Medeiros. A lanchonete era simples. Azulejos trincados, bancos de fórmica rasgados. Exatamente o tipo de lugar que Henrique claramente não frequentava. Mas ele entrou como se fosse em casa. Eu comi a torta. Estava com tanta fome que esqueci de fingir que não estava. E comecei a falar. Contei sobre minha família, sobre meu pai pedreiro que acordava às 4 da manhã, sobre minha mãe que costurava até de madrugada, sobre meus irmãos que tinham largado a escola para trabalhar. Contei sobre Dona Maria, a professora que tinha mudado minha vida, que me fez acreditar que era possível sair do ciclo de pobreza. Henrique ouviu tudo em silêncio. Você é a pessoa mais corajosa que eu já conheci, ele disse finalmente. Corajosa? Eu estou só sobrevivendo. Sobreviver nas condições que você descreveu, mantendo a bolsa, trabalhando 3 empregos e ainda sonhando em ajudar os outros? Isso não é sobrevivência. Isso é heroísmo. Meus olhos arderam. Ninguém nunca tinha falado assim comigo. No ponto de ônibus, ele tirou o casaco e colocou nos meus ombros. Posso te ver de novo? Amanhã? Eu deveria dizer não. Garotos ricos não namoram garotas pobres. Tá bom, depois do trabalho. O ônibus chegou. Eu subi olhando pela janela. Henrique acenava até o ônibus virar a esquina. Eu ainda estava usando o casaco dele. Eu ainda estava sorrindo. Nos meses seguintes, Henrique se tornou parte da minha vida. Ele estudava na mesma biblioteca que eu. Trazia lanches que sobraram em casa, café que tinha comprado sem querer a mais. Eu sabia que era mentira. Ele estava cuidando de mim do único jeito que eu permitia. 3 semanas depois, estávamos num banco do campus. O sol se punha, pintando o céu de laranja.
E ele me beijou. Eu sei que você vai dizer que não pode dar certo, ele disse rapidamente. Que eu sou de uma família rica e você é de Osasco. Eu sei de todos os argumentos. E eu não me importo. Eu te quero, Carmen. Eu deveria ter sido sensata. Eu também te quero. Nos meses seguintes, vivemos uma vida dupla. Ele me levava para conhecer seu mundo. Festas em mansões, jantares em restaurantes caros. Eu me sentia deslocada em todos, mas ele nunca se envergonhava de mim. Me apresentava com orgulho. Em troca, eu o levei para conhecer Osasco, a casa pequena dos meus pais. Minha mãe serviu feijoada. Henrique elogiou a comida, comeu 3 pratos, ajudou a lavar a louça. Meu pai me puxou de lado depois. Esse aí é diferente dos outros ricos. Esse aí tem alma. Era março de 1995 quando ele me pediu em casamento. No Lago do Campos, fim de tarde. Sol dourado. Henrique tirou uma caixa de veludo do bolso. Isso era da minha bisavó. Minha avó deu para mim. Não para minha mãe, para mim. Ela disse que eu saberia para quem dar quando encontrasse a pessoa certa. Uma esmeralda pequena, cercada por diamantes minúsculos. A coisa mais linda que eu já tinha visto. Carmen Lúcia Medeiros. Ele se ajoelhou. Casa comigo? Sim, sim, sim. Ele colocou o anel no meu dedo. Cabia perfeitamente. Naquela noite ficamos horas planejando. Casamento depois da minha formatura. Cerimônia simples. Filhos, 2, 3, quantos viessem. Era perfeito. Eu não sabia que a 30 quilômetros dali os pais de Henrique já sabiam. Que detetives investigavam. Que o noivado secreto não era mais segredo. E que em menos de um mês tudo ia acabar. 2 semanas depois do noivado, eu descobri que estava grávida. 2 linhas no teste de farmácia. Eu fiquei sentada no chão do banheiro por 1 hora. 22 anos, noiva, grávida. Eu deveria contar para Henrique, mas algo me fez hesitar. Se a família dele já não me aceitava como noiva, como iam reagir a uma gravidez? Iam dizer que eu tinha feito de propósito, que era golpista. Decidi esperar alguns dias. 2 dias depois, recebi um telefonema. Senhorita Carmen, aqui é a assistente da senhora Eugênia Valverde. A senhora Valverde gostaria de conhecê-la. Amanhã, às 10 horas, Avenida Paulista. A mãe de Henrique, querendo me conhecer. Liguei para ele, animada. Sua mãe me chamou. Isso é inesperado. Carmen, minha mãe não é... fácil. Você quer que eu vá junto? Não. Se ela quer me conhecer sozinha, eu vou sozinha. O escritório era no 45º andar. Obras de arte nas paredes, móveis antigos, cheiro de perfume caro e poder. Dona Eugênia Valverde tinha 70 anos, mas poderia ter 60. Cabelos brancos impecáveis, tailleur Chanel, olhos frios. Sente-se. Não foi um pedido, foi uma ordem. Então você é a garota que prendeu meu filho. Senhora, eu não prendi ninguém. Henrique e eu nos amamos. Um sorriso frio. Amor, que palavra conveniente. Quanto dinheiro você espera ganhar quando se casar com meu filho? Eu não quero o dinheiro dele, eu quero ele. Ela se levantou. Caminhou até a janela. Deixe-me explicar como as coisas funcionam. Você é uma distração, um capricho de juventude. Ele me pediu em casamento, com o anel da bisavó. Um anel que pertence à minha família há 4 gerações. Um anel que você não merece usar. Ela se virou. Os olhos eram gelo. Eu investiguei você. Filha de pedreiro e costureira, bolsista, 3 empregos, muito previsível. Garotas como você são todas iguais. Eu amo seu filho. O amaria se ele fosse pobre. Palavras bonitas. Eu vou ser direta. Você vai terminar com meu filho. Hoje. Não vou. Vai sim, porque se não terminar, eu vou destruir você. Ela abriu uma pasta na mesa. Fotos, documentos, relatórios, investigação sobre mim. Sua bolsa de estudos, uma ligação minha para o reitor e ela desaparece. Você vai ser expulsa por inconsistências acadêmicas. Nunca vai provar que não houve fraude. Eu empalideci. E quanto ao meu filho, eu tenho contatos em cada empresa onde ele poderia trabalhar, cada investidor, cada porta. Todas vão estar fechadas. Você faria isso com seu próprio filho?
Eu faria qualquer coisa para proteger meu filho de cometer o maior erro da vida dele. Ela tirou um envelope da gaveta. Aqui está um cheque de 50 mil reais. É seu se você terminar com ele hoje. Eu olhei para o envelope. Eu não quero seu dinheiro. O dinheiro é uma oferta. As ameaças são reais. Ela fechou a pasta. Você tem 48 horas. Não elevador. Eu finalmente me permiti chorar. Coloquei a mão na barriga onde uma vida crescia. Se ela soubesse da gravidez, seria pior. E eu não sabia o que fazer. Passei a noite em claro. Se eu ficasse com Henrique, Dona Eugênia ia destruir minha bolsa. Ele seria deserdado. Todas as portas se fechariam. E o bebê nasceria no meio dessa guerra. Se eu fosse embora, Henrique ficaria devastado. Mas superaria. Encontraria alguém do mundo dele. Alguém que a família aprovasse. E o bebê ainda teria uma mãe. Uma mãe pobre, sozinha. Mas uma mãe. Às 3 da manhã, eu tomei a decisão. Eu ia terminar. Ia protegê-lo de ter que escolher. Carregar esse peso sozinha. Era a decisão mais dolorosa da minha vida. Era a decisão que eu ia me arrepender para sempre. Domingo, 3 da tarde. Nosso café favorito. Henrique já estava lá. Levantou para me abraçar. Eu não deixei. Carmen, o que foi? Meu coração estava dilacerado. Henrique, eu pensei muito sobre nós. Eu não posso me casar com você. Silêncio absoluto. O quê? Eu percebi que nós somos muito diferentes, que eu não pertenço ao seu mundo. De onde isso está vindo? Na semana passada estávamos planejando nossa lua de mel. Eu acordei, vi a realidade. Ele se aproximou. Tentou segurar minhas mãos. Eu me afastei. Isso sempre foi verdade e nunca importou. Por que importa agora? Porque sua mãe me ameaçou. Porque eu estou grávida e aterrorizada. Simplesmente importa. Eu não te amo do jeito que você merece. A dor no rosto dele era insuportável. Você está mentindo. Olha nos meus olhos e diz que não me ama. Eu olhei e menti. Eu não te amo. A luz se apagou nos olhos dele. Eu tirei o anel de esmeralda. Coloquei na mesa. Isso pertence à sua família. Eu não quero de volta. É seu. Ele foi embora. Não olhou para trás. Eu fiquei ali, sozinha, chorando. Por muito tempo olhei para o anel. Deveria deixar ali. Mas era a única coisa que eu tinha dele. Eu peguei, guardei no bolso. E fui embora também. 3 semanas depois, eu perdi o bebê. Estava no trabalho quando senti a primeira cólica. Forte. Diferente de qualquer coisa que eu já tinha sentido. Fui ao banheiro. Havia sangue. Muito sangue. O caminho até o hospital público levou 1 hora. 3 ônibus, segurando a barriga, rezando. Na sala de espera lotada, eu esperei 2 horas, sangrando, chorando, sozinha. Sinto muito, a médica disse. Você está tendo um aborto espontâneo. Eles me deixaram numa maca no corredor. Eu perdi meu bebê num hospital público lotado, cercada de estranhos, sem ninguém para segurar minha mão. Tinha perdido Henrique. Agora tinha perdido nosso bebê. Não sobrou nada. Os meses seguintes foram um borrão de sobrevivência. Henrique tentou me encontrar. Ligou toda semana. Eu não atendia. Apareceu no meu trabalho. Eu me escondi. Mandou cartas. Dezenas. Eu nunca abri nenhuma. Aos poucos, as ligações diminuíram. Ele desapareceu. O que eu não sabia, seu pai o tinha mandado para um MBA no exterior. Me formei em dezembro. Consegui emprego como professora numa escola pública de periferia. Exatamente o que tinha sonhado. Mas o sonho não tinha mais cor. Conheci Paulo 6 meses depois. Eu estava saindo da escola, chovendo. Um ônibus parou no ponto mesmo não sendo ponto oficial. Moça, entra antes de pegar pneumonia. O motorista tinha 37 anos. Rosto honesto, sorriso fácil. Paulo era o oposto de Henrique. Simples, prático, do meu mundo. Seguro. Não havia fogo, não havia paixão, mas havia paz. Depois de meses de dor, paz parecia suficiente. Em abril de 1997, eu me casei com Paulo. A proposta não foi romântica. Estávamos jantando na casa dos meus pais. Carmen, você quer casar comigo? Não tinha anel, não tinha discurso. Eu olhei para ele. Vi um futuro sem riscos, sem a possibilidade de perder tudo de novo. Quero.
O casamento foi no cartório, sem festa, sem lua de mel. Na caixa de sapato, junto com o anel de esmeralda, eu coloquei as cartas de Henrique que nunca abri, e prometi a mim mesma que nunca mais ia olhar para aqueles objetos. Era hora de seguir em frente. Era hora de esquecer. Eu não sabia que algumas coisas não podem ser esquecidas, que alguns amores não morrem, que 30 anos depois, tudo ia voltar. Eu casei com Paulo achando que estava escolhendo segurança. Ele me amava do jeito dele, me respeitava, me via. Mas a prisão que veio depois, essa foi construída pelo meu próprio filho. E agora, vocês conhecem a história completa. Sabem por que eu deixei Henrique. Sabem o que eu perdi. Mas a história não acabou ali. Na verdade, ela estava apenas começando. Eu acordei às 5:30 da manhã, como sempre. Por um momento, deitada no escuro do quartinho, eu pensei que tinha sido um sonho. A festa. Henrique. O reencontro. Mas então olhei para minha mão. O anel de esmeralda ainda estava no meu dedo. Eu tinha adormecido com ele. Não foi um sonho. Olhei para meu braço. O roxo já estava escuro, da cor de berinjela. As marcas dos dedos de Bruno visíveis na minha pele. Tirei o anel devagar e guardei de volta na caixa de sapato. Vesti a roupa de sempre, calça velha, blusa desbotada. A roupa de quem é invisível. O cartão de Henrique foi para o bolso da calça. Fui para a cozinha no piloto automático. Liguei a cafeteira. Coloquei a mesa do café. Mas dessa vez, quando terminei, eu não fui buscar o jornal. Eu sentei. Sentei à mesa da cozinha onde eu nunca sentava. Peguei uma xícara de café. O café bom, que era só para Bruno e Letícia. E bebi. Henrique me procurou por 30 anos. Enquanto eu estava casada com Paulo, criando Bruno, sobrevivendo, Henrique estava me procurando. Mãe? A voz de Bruno me fez pular. Ele estava parado na entrada da cozinha, de pijama, olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Você está sentada, ele disse. Estou. Você nunca senta aqui. Pois é, hoje eu sentei. Ele me olhou por um longo momento, então sentou na minha frente. Você ligou para ele? Ainda não. Bom, não vai ligar. Eu não respondi. Mãe, vamos conversar como adultos. Aquele homem comanda minha carreira, meu futuro. Ontem ele declarou amor para você na frente de 200 pessoas. Você entende a posição em que isso me coloca? Entendo. Então você entende que não pode ter contato com ele. Por quê? A pergunta pareceu surpreendê-lo. Porque vai parecer que você está usando sua conexão com ele para me beneficiar. Ou pior, que eu estou usando minha mãe para chegar no chefe. E isso te preocupa mais do que o fato de que um homem me procurou por 30 anos? Bruno colocou a xícara na mesa com força. Eu não quero saber da sua história de amor, mãe. Quero saber se você vai arruinar minha carreira. Eu olhei para o meu filho. Quando você se tornou assim, Bruno? Frio, calculista. Eu me tornei assim sobrevivendo, igual você deveria ter feito. Eu passei quase 30 anos cuidando de você. Trabalhei em 3 empregos para pagar sua escola. E agora você me trata como empregada. Eu te dei um teto. Você me deu um quartinho de 8 metros quadrados sem janela. O silêncio entre nós era denso. Bruno se inclinou para a frente. A voz dele baixou. Escuta bem, mãe. Se você ligar para Henrique Valverde, se você encontrar com ele, eu coloco você na rua, com a roupa do corpo. Bruno dash dash. E se você correr para o bilionário, eu proíbo você de ver seus netos. Pedrinho e Sofia nunca mais vão saber que você existe. Os netos. Era a arma que ele sabia que funcionaria. Você não faria isso, eu disse. Quer testar? Ele se levantou e saiu. Eu fiquei ali, o café esfriando, o cartão de Henrique queimando no meu bolso. Eu deveria jogar fora. Mas não joguei. Uma semana depois, meu celular tocou. Eu estava no quintal dos fundos, estendendo roupa. Número desconhecido. Carmen! A voz de Henrique. Meu coração parou. É você? É realmente você? Sim, sou eu. Silêncio. Um silêncio cheio de tudo que não tinha sido dito por 30 anos. Eu esperei uma semana para você ligar, ele disse. Você prometeu. Eu sei. Me desculpa. Eu não pude. Não pude ou não quis? Não pude. Seu filho não deixou. Não era uma pergunta. Como você sabe? Eu vi como ele te tratava na festa.
Vi onde ele te escondeu. Eu não respondi. Carmen, eu preciso te ver. Por favor. Henrique, eu não posso. Pode sim. Você tem 52 anos, Carmen. Já cumpriu todas as obrigações. Quando é que você vai viver para você? As palavras me atingiram como um soco. Quando é que eu ia viver para mim? Nunca. A resposta era nunca. Amanhã, ele continuou. 15 horas. Café botânico nos jardins. A gente pode conversar sem interrupções. Henrique, se Bruno descobrir, você não precisa contar para ele. Só uma conversa. Depois de 30 anos, a gente merece uma conversa. Tá bom. Amanhã, 15 horas. O alívio na voz dele era palpável. Obrigado, Carmen. Eu desliguei. Minhas mãos tremiam. Eu tinha acabado de marcar um encontro escondido com o homem que eu amei a vida inteira. Era loucura. Era a coisa mais corajosa que eu tinha feito em 30 anos. O café botânico ficava numa rua arborizada dos jardins. Discreto, tranquilo. Henrique estava sentado numa mesa no fundo. Quando nossos olhos se encontraram, ele sorriu. O mesmo sorriso de 30 anos atrás. Eu caminhei até ele. Ele se levantou, hesitou, sem saber se podia me abraçar. Eu o abracei primeiro. 30 anos de saudade concentrados em um abraço. Você veio, ele sussurrou. Eu vim. Sentamos. Uma garçonete trouxe chá. Ele lembrava que eu não gostava de café. Eu não sei por onde começar, eu disse. Pelo começo. Me conta o que aconteceu. A verdade. Eu respirei fundo. E contei. A convocação de Dona Eugênia. O escritório no 45º andar. As ameaças. A bolsa. As portas fechadas. A destruição que ela prometeu. O cheque de 50 mil que eu recusei. Contei sobre a decisão de protegê-lo, de terminar antes que ele tivesse que escolher. E então hesitei. Henrique percebeu. Tem mais alguma coisa? Eu estava grávida quando terminei com você. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Grávida? A voz dele era um sussurro rouco. E você não me contou? Eu não podia. Se eu contasse, você ia querer lutar, e sua mãe ia destruir tudo. E o bebê? Eu senti as lágrimas chegando. Eu perdi, 3 semanas depois do término, sozinha, num hospital público lotado. Henrique chorou. Era a primeira vez que eu via ele chorar. Eu teria estado lá, ele disse. Se você tivesse me contado, eu teria estado lá. Eu sei, por isso eu não contei. Ele ficou em silêncio por muito tempo. Minha mãe destruiu nossas vidas, ele disse finalmente. Ela morreu há 10 anos. Nunca te contou? Nunca. Henrique segurou minha mão. Carmen, eu preciso te contar uma coisa sobre isso. Há 8 anos, meu detetive encontrou você. Encontrou seu endereço, seu filho. Eu congelei. 8 anos? O detetive fez contato com alguém da sua família. Esse alguém disse que você tinha sofrido violência doméstica, que estava se escondendo, que não queria ser encontrada. Mas eu nunca... Paulo nunca me machucou. Eu sei disso agora. As informações eram falsas. Alguém mentiu para meu detetive. Alguém aceitou dinheiro. Quem? Henrique me olhou nos olhos. 200 mil reais, Carmen. Foi quanto ele recebeu. Ele tirou papéis de uma pasta, transferências bancárias, e-mails, a assinatura de Bruno. A transferência foi em 2016, o mesmo mês em que Bruno deu entrada na casa onde vocês moram. Eu senti o mundo girar. Meu filho tinha me vendido por 200 mil reais. Ele usou o dinheiro que era para me encontrar para comprar a casa onde eu moro. Eu disse, minha voz vazia. Eu durmo num quartinho, numa casa comprada com o dinheiro que deveria ter me devolvido para você. Eu sinto muito, Carmen. As lágrimas não vinham. Era choque demais. Bruno sabia. Esse tempo todo ele sabia que Henrique estava me procurando. E escolheu o dinheiro. Ele me manteve presa, eu disse, conscientemente, deliberadamente. Sim, meu próprio filho. Henrique segurou minhas 2 mãos. Carmen, você não precisa voltar para aquela casa. Eu não tenho para onde ir. Você tem. A Fundação Valverde tem uma divisão de educação. Trabalhamos com escolas públicas em comunidades carentes. Exatamente o trabalho que você sempre sonhou. Henrique, eu tenho 52 anos.
Eu estou te oferecendo um emprego porque você é a pessoa mais qualificada que eu conheço. Quase 30 anos de experiência em escola pública. Mestrado em educação que você fez aos 40. Você conhece a realidade do chão de escola como ninguém. Salário de R$ 15.000 por mês. É o que pagamos para diretores de programa. Eu engasguei. E a fundação oferece moradia para funcionários. Um apartamento, seu, enquanto trabalhar conosco. Um apartamento meu? Seu, com seu nome na porta. Eu senti as lágrimas chegando. Não de tristeza, de esperança. Por que você faria isso por mim? Porque eu nunca parei de te amar e porque você merece uma vida melhor. Eu voltei para casa às 5 da tarde. Bruno estava na cozinha quando entrei. Ele me olhou de cima a baixo, o vestido azul marinho, a postura diferente. Você saiu. Onde você foi? Eu já disse, no médico. Vestida assim, você foi encontrar com ele. Eu não respondi. Eu avisei você, mãe. Eu avisei o que ia acontecer. Sim, você avisou. E você foi assim mesmo. Fui. Ele se aproximou, o rosto vermelho de raiva. Você tem noção do que você fez? Eu tenho noção de muita coisa agora, Bruno. Algo na minha voz o fez parar. Eu peguei os papéis que Henrique tinha me dado. R$ 200.000, Bruno. Foi quanto você recebeu para mentir sobre mim há 8 anos. O sangue sumiu do rosto dele. Você vendeu informações falsas para o detetive de Henrique. Disse que eu tinha sofrido violência, que eu estava me escondendo. Mãe, isso. Você usou o dinheiro para dar entrada nessa casa. Nessa casa onde eu moro num quartinho de 8 metros quadrados, onde eu trabalho de graça como sua empregada. Eu posso explicar. Você me manteve afastada do homem que me procurou por 30 anos. Você me vendeu, Bruno, sua própria mãe. O rosto dele se transformou, da culpa para a raiva. Eu fiz o que era melhor para essa família. Melhor para quem? Você embolsou 200.000 e me usou como empregada grátis. Você acha que aquele homem te ama de verdade? Ele é bilionário, está te manipulando. Engraçado você falar em manipulação. Você que me manipulou por 8 anos. Eu te dei um teto. Você me deu uma prisão. Eu respirei fundo. Acabou, Bruno. Eu vou embora. Ele riu. Ir embora? Para onde? Você não tem nada. Eu tenho mais do que você pensa. Vou trabalhar para a fundação dele, como diretora de programas educacionais. Ele está te comprando. Pense o que quiser. Eu não preciso mais da sua aprovação. Se você sair dessa casa, você nunca mais vê Pedrinho e Sofia. Eu parei. Você ia fazer isso com seus próprios filhos? Tirar a avó deles? Eu faço o que for necessário. Eu olhei para o meu filho, para o estranho que usava o rosto do menino que eu criei. Se você me proibir de ver meus netos, eu vou para a justiça. A voz tem direitos, e com os recursos de Henrique, eu tenho como lutar. Bruno empalideceu. Você não teria coragem. Tente me impedir. Letícia apareceu na porta. O que está acontecendo? Eu estou saindo, eu disse. Amanhã vou arrumar minhas coisas e vou embora de manhã. Embora? Para onde? Para um apartamento meu, com uma vida minha, longe de vocês. Eu passei a noite arrumando minhas coisas. Não tinha muito. Uma mala com roupas. A caixa de sapato com minhas memórias. Alguns objetos pessoais. 52 anos de vida cabiam em 2 bagagens. Às 11 da noite, alguém bateu na porta. Era Pedrinho. De pijama, os olhos preocupados. Vó, eu ouvi vocês brigando. Você vai embora de verdade? Eu me ajoelhei na frente dele. Vou, meu anjo. A avó vai morar em outro lugar. Por quê? Porque a avó precisa de um lugar só dela. Um lugar onde ela possa ser feliz. Você não é feliz aqui? Os olhos dele me olhavam com uma pureza que quase me fez chorar. Não, meu amor. A avó não é feliz aqui há muito tempo. É culpa minha? Não. Eu o abracei forte. Nunca é sua culpa. Você é a melhor coisa dessa casa. Eu ainda vou poder te ver? Eu vou fazer de tudo para você me visitar. Eu prometo. Ele me abraçou de volta. Eu te amo, vó. Eu também te amo, meu anjo. Mais do que tudo. Depois que Pedrinho voltou para o quarto, eu terminei de arrumar. Sentei na cama pela última vez. Olhei ao redor do quartinho onde tinha dormido por 8 anos. Amanhã, quando o sol nascesse, eu ia sair pela porta da frente e nunca mais voltar.
Mandei uma mensagem para Henrique. Estou pronta. Amanhã, às 8 horas. A resposta veio em segundos. Eu vou mandar um carro. Você é a mulher mais corajosa que eu conheço. Eu sorri. Pela primeira vez em muito tempo, um sorriso de verdade. Naquela noite, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Não foi deixar Bruno. Isso deveria ter acontecido há anos. Foi aceitar que eu merecia mais, que eu tinha direito de ser feliz. Eu tinha 52 anos. A maioria das pessoas já tinha desistido. Mas eu não. Eu estava apenas começando. Eu acordei às 5:30 da manhã. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez, eu acordei sabendo que era a última vez que abria os olhos naquele quartinho sem janela. Tomei banho. Vesti o vestido azul marinho. Arrumei as malas uma última vez. Às 8 em ponto, meu celular tocou. Dona Carmen, estou na frente da casa. Já estou descendo. Peguei as malas. Abri a porta do quartinho. Olhei para trás uma última vez. 8 anos. 8 anos da minha vida naquele espaço de 8 metros quadrados. Nunca mais. Bruno estava na sala, de pé, braços cruzados, bloqueando a passagem. Então você realmente vai fazer isso? Vou. Se você sair por essa porta, acabou. Você não volta mais. Eu sei. Vó! Pedrinho desceu correndo as escadas ainda de pijama. Vó, você já vai? Bruno hesitou. Por um momento vi algo no rosto dele. Dúvida, talvez. Ele saiu da frente da porta. Eu me ajoelhei para ficar na altura de Pedrinho. Vem cá, meu amor. Ele correu para os meus braços. Eu não quero que você vá, vó. Eu sei, mas a avó precisa ir. Você ainda vai me amar? Meus olhos arderam. Sempre. Para sempre. Sofia apareceu nas escadas, sonolenta. Eu a abracei também. A avó te ama, minha princesa. Nunca esquece disso. Me levantei, peguei as malas. Olhei para Bruno uma última vez. Tchau, Bruno. Eu não disse eu te amo, apenas tchau. E saí pela porta. O carro estava esperando. Um sedã preto, discreto. O motorista pegou minhas malas. Eu entrei no carro. O banco de couro era macio, confortável. Tinha ar-condicionado. Tinha dignidade. O carro arrancou. Eu olhei pela janela traseira e vi Pedrinho na janela do quarto, acenando. Acenei de volta até ele desaparecer. Então me virei para frente. Para o futuro. O carro parou em frente a um prédio em Pinheiros. Não era luxuoso. Era moderno, bem cuidado. O tipo de prédio onde pessoas normais viviam vidas normais. Perfeito. Cláudia, do RH da Fundação Valverde, me esperava na portaria. Dona Carmen, bem-vinda. Subimos até o 6º andar. Ela abriu a porta do apartamento 604. Eu parei no meio da sala, sem conseguir me mover. 2 quartos, sala com varanda, cozinha equipada, banheiro com banheira. Banheira. Eu nunca tinha tido uma banheira na vida. O Sr. Valverde pediu que informássemos que a senhora pode personalizar o que quiser. Cláudia disse. Isso tudo é meu? Enquanto trabalhar conosco, é seu. Meu lar. Eu tinha um lar. Depois que Cláudia foi embora, eu caminhei pelo apartamento em silêncio. Toquei as paredes, abri as janelas, olhei a vista. Fui até a varanda. Tinha espaço para uma cadeira, um vaso de planta. Fui até o banheiro. A banheira parecia um luxo absurdo. Fui até o quarto. A cama era de casal, macia, lençóis limpos. Eu me sentei na cama e chorei. Não de tristeza, de alívio, de alegria. Chorei por 1 hora, talvez mais. Chorei por tudo que eu tinha perdido e por tudo que eu estava ganhando. Quando as lágrimas secaram, eu lavei o rosto. Olhei para meu reflexo no espelho. A mulher que me olhava de volta era diferente. Tinha algo nos olhos dela que não estava lá ontem. Esperança. Na segunda-feira, eu acordei às 6 da manhã por escolha. Vesti o vestido azul marinho. Peguei o metrô até o Itaim Bibi. A recepcionista me cumprimentou com um sorriso. Dona Carmen Medeiros, seja bem-vinda. Dona Carmen Medeiros, não a mãe do Bruno, não a empregada. A integração durou a manhã inteira. Conheci os departamentos, as pessoas, os projetos. Às 11 horas, Cláudia me levou até meu escritório. Meu escritório. Era uma sala pequena, mas era minha. Mesa, computador, janela com vista para a rua. E na porta, uma placa. Carmen Medeiros, diretora de programas educacionais.
Eu fiquei parada olhando para a placa por um minuto inteiro. Dona Carmen? Desculpa. Eu pisquei, afastando as lágrimas. É que eu nunca tive um escritório com meu nome na porta. Às 2 da tarde, eu tive minha primeira reunião. Minha equipe, 5 profissionais jovens que desenvolviam programas de educação para comunidades carentes. Dona Carmen, o senhor Valverde disse que a senhora tem quase 30 anos de experiência em sala de aula, disse Mariana, a coordenadora. Estamos ansiosos para aprender com a senhora. Eu também estou ansiosa para aprender com vocês. Vocês conhecem a teoria. Eu conheço a realidade do chão da escola. Juntos, a gente pode fazer algo muito bom. Quando a reunião terminou, Mariana me puxou de lado. Posso ser honesta? Quando soubemos que a nova diretora era uma professora aposentada, alguns ficaram céticos. Mas depois dessa reunião, eu entendi. A senhora sabe coisas que a gente não aprende em MBA. Eu apertei a mão dela. Obrigada, isso significa muito. Às 5 da tarde, Henrique apareceu no meu escritório. Ele bateu na porta aberta. Esperou eu convidar. Posso? É seu prédio. É seu escritório. Ele entrou, fechou a porta. Como foi o primeiro dia? Assustador, emocionante, incrível. A equipe gostou de você. Mariana me mandou mensagem dizendo que você é exatamente o que a fundação precisava. Ela disse isso? Disse. Henrique se sentou na cadeira em frente à minha mesa. Carmen, eu quero fazer isso certo. Quero ser seu chefe durante o horário de trabalho e... outra coisa, fora dele. Mas só se você quiser. Outra coisa como? Como jantar comigo na sexta-feira? Eu sorri. Eu adoraria. O sorriso dele iluminou a sala. Então é um encontro. É um encontro. A situação com os netos foi mais complicada. Bruno tentou me impedir de vê-los. Nas primeiras semanas, todas as minhas tentativas de contato foram bloqueadas. Eu procurei um advogado. A lei prevê o direito de convivência entre avós e netos, disse Dr. Ricardo. Se o pai está impedindo o contato sem justificativa, podemos pedir regulamentação na justiça. Ele mandou uma notificação extrajudicial para Bruno. Uma semana depois, recebi uma mensagem de Letícia. As crianças podem ir te visitar no sábado, das 10 horas às 17 horas. Era um começo. No primeiro sábado, eu estava nervosa como uma adolescente. Arrumei o apartamento 3 vezes. Comprei os biscoitos favoritos de Pedrinho e o suco de Sofia. Preparei o quarto de hóspedes com brinquedos. Quando a campainha tocou, meu coração quase saiu pela boca. Letícia estava na porta, segurando a mão das crianças. Eu venho buscar às 5. Pedrinho e Sofia me olharam com olhos arregalados. Vó, sua casa é bonita. Eu me ajoelhei e os abracei. Eu senti tanta saudade de vocês. Passamos o dia juntos. Brincamos, assistimos desenho, fizemos bolo. Um desastre delicioso que ficou torto, mas gostoso. Vó, você tem uma banheira, Sofia gritou. Posso tomar banho nela? Pode, minha princesa, sempre que vier me visitar. No final da tarde, quando Letícia veio buscá-los, Pedrinho me abraçou. Vó, eu gosto mais da sua casa nova do que da casa do papai. Por quê, meu amor? Porque aqui você está feliz. Eu segurei as lágrimas até eles irem embora. A partir daquele dia, os netos vinham me visitar a cada 2 semanas. Não era ideal, mas era algo. E era suficiente, por enquanto. 2 meses depois que eu tinha deixado a casa de Bruno, Henrique me chamou ao escritório principal. Ele estava sério. Minha equipe de compliance encontrou irregularidades na empresa, no departamento onde Bruno trabalha. Meu estômago afundou. Que tipo de irregularidades? Superfaturamento de contratos, comissões ilegais, suspeita de lavagem de dinheiro. Ele fez uma pausa. Bruno está no centro de tudo. Você tem certeza? Tenho provas suficientes para uma investigação criminal. Eu sou obrigado a reportar. Eu o olhei nos olhos. Isso tem a ver com aquela noite? Na festa? Você mandou investigar ele depois do que viu? Henrique sustentou meu olhar. Eu mandei investigar no dia seguinte. Um homem que trata a própria mãe daquele jeito, na frente de 200 pessoas, é capaz de qualquer coisa. Eu estava certo. Ele vai ser preso? Possivelmente. Eu fiquei em silêncio por muito tempo. Meu filho, o menino que eu criei, o homem que me traiu.
Você está me perguntando o que fazer? Não. A decisão já está tomada. Eu tenho obrigação legal. Mas eu queria que você soubesse antes. Você quer que eu tente protegê-lo? Eu pensei. 200.000 reais. 8 anos de humilhação. A ameaça de tirar meus netos. Não. Faça o que a lei manda. Bruno fez as escolhas dele. 2 meses depois, Bruno foi preso. Eu soube pela televisão, a foto dele sendo levado algemado. Meu celular tocou. Letícia. Dona Carmen, eles prenderam Bruno. Você sabia? Letícia, o que Bruno fez não foi minha escolha. Ele roubou. Ele vai pagar por isso. Você é mãe dele. Sim, e ser mãe não significa proteger um filho das consequências das próprias ações. Ela desligou na minha cara. Bruno ficou preso 6 meses. Perdeu tudo: o emprego, a reputação, o casamento. Letícia pediu divórcio. Quando ele saiu, estava morando num apartamento pequeno, trabalhando numa empresa modesta. Mas antes de sair, quando ainda estava preso, eu decidi visitá-lo. Não por obrigação, por fechamento. A sala de visitas era simples, mesa de metal, cadeiras desconfortáveis. Bruno estava diferente, mais magro, a arrogância tinha desaparecido. Você veio, ele disse. Vim. Eu não esperava. Eu também não. Silêncio. Eu sinto muito, ele disse finalmente. Por tudo, pelo dinheiro, por como te tratei. Eu sei. Eu não sei como me tornei assim. Eu olhei para ele, para o estranho que tinha se tornado, para o menino que ele um dia foi. Bruno, eu vim te dizer uma coisa. Eu te perdoo. Ele piscou, confuso. Você... O quê? Eu te perdoo. Pelo dinheiro, pela traição, pelos 8 anos. Eu perdoo. Por quê? Porque carregar raiva é pesado demais. E porque, apesar de tudo, eu ainda te amo. Você é meu filho. As lágrimas apareceram nos olhos dele. Eu não mereço. Provavelmente não. Mas eu não perdoo porque você merece. Eu perdoo porque eu mereço paz. Eu me levantei. Quando você sair, se quiser conversar, eu vou estar disponível. Mas a escolha é sua. Mãe? Sim? Eu realmente sinto muito. Eu sei, filho. Eu sei. Saí da prisão e respirei o ar de liberdade. A liberdade de ter feito as pazes com meu passado. Meses atrás, eu estava dormindo num quartinho de 8 metros quadrados. Agora eu tinha um apartamento meu, um trabalho que me realizava, um homem que me amava, netos que me visitavam. Aos 53 anos, eu finalmente estava vivendo. E o melhor ainda estava por vir. Minha vida era irreconhecível. O programa de educação que eu desenvolvi na fundação tinha sido expandido para 50 escolas em São Paulo. Não foi fácil. Foram meses de reuniões, treinamentos, ajustes. Mas os resultados vieram. Queda de 31% na evasão escolar. O Ministério da Educação entrou em contato querendo conhecer a metodologia. Com Henrique, estávamos mais fortes do que nunca. Jantares toda semana, caminhadas nos fins de semana, conversas que duravam horas. Num domingo à noite, depois de um jantar na casa dele, Henrique me pediu em casamento. Carmen, eu te amo. Eu te amei por 30 anos e vou te amar por mais 30. Casa comigo? Dessa vez eu disse sim. Ele colocou o anel de esmeralda no meu dedo, o mesmo anel que eu tinha guardado por 30 anos. Dessa vez, ele disse, ninguém vai nos separar. Dessa vez, eu não vou deixar ninguém nos separar. O casamento foi em Campos do Jordão, uma capela pequena, no alto de uma montanha, vista para o vale inteiro. 38 convidados, só as pessoas que realmente importavam. Eu caminhei pelo corredor sozinha. Não tinha pai para me levar. Eu caminhei sozinha porque era assim que eu tinha chegado até ali. Sozinha, mas não solitária. Forte, não frágil. Na primeira fila, Dona Zilda, minha vizinha de infância. 82 anos. Ela tinha vindo de Osasco para me ver casar. Antes da cerimônia, ela segurou minha mão e disse: Sua mãe sempre soube, Carminha. Ela me disse antes de morrer. Minha filha escondeu um amor grande demais. Um dia ele volta. E voltou. Ao lado dela, Pedrinho e Sofia, de terno e vestido rosa, radiantes. Eu cheguei ao altar. Henrique estendeu a mão. Eu segurei.
O padre começou a cerimônia. E então chegou a hora dos votos. Henrique foi primeiro. Carmen, eu te conheci há 30 anos. Você estava estudando numa biblioteca, concentrada, e eu soube naquele momento que tinha encontrado a pessoa certa. A voz dele falhou. Eu te perdi por 30 anos. Gastei mais de 3 milhões te procurando. Detetives, viagens, anúncios, pistas falsas. Teve um ano em que eu achava que estava a 2 quarteirões de você. E era golpe. Cada quase me custava dinheiro e me custava sono. Mas eu preferia ficar pobre do que desistir. E faria tudo de novo, porque cada centavo valeu a pena para chegar até esse momento. Ele segurou minhas mãos. Eu prometo te amar todos os dias. Prometo que você nunca mais vai se sentir invisível. Nunca mais sozinha. Nunca mais. Era a minha vez. Henrique, quando eu tinha 22 anos, eu te amava tanto que doía. Amava tanto que quando me mandaram escolher entre você e sua destruição, eu escolhi te perder para te salvar. As lágrimas escorriam. Eu passei 30 anos me escondendo. Me convenci de que não merecia amor. Mas você me encontrou e me mostrou que eu estava errada. Eu segurei o rosto dele. Eu prometo te amar com toda a intensidade que guardei por 3 décadas. Prometo não me esconder mais. Prometo aceitar ser amada. O padre continuou. Eu os declaro marido e mulher. Henrique me beijou. Os convidados aplaudiram. Sofia gritou. Viva a vovó! Pedrinho assoviou. E eu, Carmen Lúcia Medeiros Valverde, aos 53 anos, finalmente me tornei a mulher que sempre deveria ter sido. Algumas semanas se passaram desde o casamento. Eu tenho 53 anos, cabelos grisalhos que eu parei de pintar, algumas rugas, mas os olhos estão vivos de novo. O programa de educação que eu criei na fundação já está em 80 escolas de São Paulo. Não expandimos por impulso. Começamos com piloto em 5 escolas, medimos turma por turma, corrigimos o que não funcionava. Só então escalamos. A cada nova escola, eu repetia o mesmo ritual: diagnóstico, treinamento, acompanhamento. Os índices de alfabetização subiram 23% nas comunidades atendidas. Quando os números ficaram consistentes em bairros diferentes, veio a ligação do Ministério da Educação. Queremos ver isso de perto. Eu, Carmen, a mulher que antes comia as sobras de pé na cozinha. Os netos me visitam todo fim de semana agora. Letícia não teve escolha. O juiz determinou. Mas Pedrinho e Sofia viriam mesmo sem ordem judicial. Eles amam o apartamento da avó. No último domingo, Pedrinho me abraçou antes de ir embora e disse: Vó, quando eu crescer, posso morar com você e o vô Henrique? Eu ri e chorei ao mesmo tempo. Bruno saiu da prisão há algumas semanas. Cumpriu a pena em regime semiaberto. Perdeu tudo: emprego, apartamento, casamento. Está morando num kitnet no Tatuapé, trabalhando como auxiliar administrativo. Ele viu as fotos do meu casamento pelo Instagram dos filhos. Não comentou nada. Mas Pedrinho me contou depois. Pai ficou quieto o dia inteiro, vó. Acho que ele ficou triste. Eu não senti prazer com isso. Só paz. A paz de quem não precisa mais de vingança porque já tem justiça. Na semana passada, Bruno me ligou. Primeira vez desde que saiu. Mãe, eu posso te visitar? Eu hesitei, mas disse sim. Ele veio. Sentou no sofá do meu apartamento, o apartamento que eu conquistei sozinha, e chorou. Eu destruí tudo, ele disse. Você, a Letícia, as crianças, tudo. Sim, destruiu. Você me odeia? Eu olhei para ele, para o menino que eu carreguei no colo, para o homem que me traiu. Não, Bruno, eu não te odeio. Eu só não preciso mais de você. Ele foi embora sem pedir nada. Talvez seja o começo de alguma coisa. Talvez não. Eu não estou mais esperando. Agora são 6 horas da tarde. Henrique e eu estamos na varanda do nosso apartamento, olhando o sol se pôr sobre São Paulo. É nosso ritual. Toda tarde, às 6, não importa o que esteja acontecendo, a gente para, se olha, agradece. Henrique segura minha mão. No que você está pensando? Em como eu tenho sorte. Eu é que tenho sorte. Esperei 30 anos por esse pôr do sol. O sol toca o horizonte. Laranja, dourado, vermelho. Eu penso na mulher que eu era antes. A mulher do quartinho. A mulher invisível.
A mulher que tinha desistido. Essa mulher morreu. A mulher que existe agora é outra. Esposa, avó, educadora. Uma mulher que aprendeu, aos 52 anos, que nunca é tarde demais para viver. Henrique? Sim? Obrigada, por não desistir, por me encontrar. Ele sorri. O mesmo sorriso da biblioteca da USP 30 anos atrás. Carmen, desistir de você nunca foi uma opção. O sol desaparece. Mais um dia termina. E eu, Carmen Lúcia Medeiros Valverde, aos 53 anos de idade, finalmente estou onde sempre deveria estar. Feliz, amada, livre. Finalmente livre. Se você chegou até aqui, muito obrigada por acompanhar minha história. Deixe nos comentários de onde você está assistindo e me conta. Você acredita que nunca é tarde para recomeçar? Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima história.